Boa noite, meus amigos e minhas amigas da nossa Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar. Pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com aquilo que o Senhor tem para nos falar na noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, ok? Então vamos continuar aonde a gente parou no Catecismo. Estamos, gente, terminando o que nós chamamos de Cristologia. Já estamos praticamente na reta final, né, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Já passamos por toda a sua vida. E na última aula, nós estudamos sobre a morte, Jesus que é sepultado e desce à mansão dos mortos para levar a salvação àqueles que tinham morrido antes dele, no Antigo Testamento. Ok? Então, nós paramos no parágrafo 635. O 636 e o 637 é resumo, só você ler aí, ok? Então, nós explicamos na aula passada sobre a questão de Jesus descer à mansão dos mortos para levar a salvação àqueles que viveram no Antigo Testamento, tá? É um dogma da nossa fé. Hoje, nós vamos para o parágrafo 638 do Catecismo da Igreja, é a página 182. Página 182, parágrafo 638. O título é: No terceiro dia ressuscitou dos mortos. Por que no terceiro dia? Porque os judeus acreditavam que a pessoa só estava morta, tá, depois de 4 dias. Por isso que Jesus esperou Lázaro ficar lá 4 dias morto para ele ressuscitar. Porque os judeus tinham essa crença, que a pessoa só era declarada morta após 4 dias. Então Jesus ressuscitou no terceiro dia, ou seja, antes do 4º dia, tá bom? Jesus ressuscitou dos mortos. Gente, agora vamos abordar a ressurreição de Jesus. Então, por isso que eu falei que estamos na reta final. Depois da ressurreição, nós vamos para a última parte, que é a ascensão de Jesus ao céu. Então, aqui vai acontecer o maior milagre da história da humanidade. Tá? Cristo que ressuscita dos mortos. Era uma coisa que não tinha acontecido até hoje, até naquele momento. Ninguém tinha ressuscitado, não. Nós não temos, vamos dizer assim, histórias, não é, de uma pessoa que tenha morrido e tenha ressuscitado antes de Cristo. Ele foi o primeiro, por isso que a Bíblia fala que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, e através dele, não é, todos nós vamos ressuscitar, ok? Então, gente, a ressurreição de Jesus é o maior milagre da história da humanidade.
Tá? Depois de 3 dias, o Filho de Deus ressuscitou dos mortos. Tá? Então, é o que nós vamos ver. Então, não sei se vai dar para a gente ver tudo hoje. Se não der, a gente divide, então, o vídeo entre 2 partes. Ok? Então, é um dogma da nossa fé, é o maior dogma da nossa fé. É a ressurreição de Jesus. Tanto que São Paulo chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vazia. A gente está aqui perdendo tempo. Inclusive eu. Não tem sentido eu estar aqui gravando esses vídeos, perdendo meu tempo, se eu não acredito na ressurreição e se você também não acredita na ressurreição de Jesus e na nossa. Por que a gente reza? Por que a gente vai à igreja? Por que a gente faz penitência, faz jejum? Por que a gente segue Cristo? Por que isso tudo? Tem fé? Porque nós cremos na ressurreição de Jesus e na nossa. Porque se você não acreditar, se você é daqueles que compartilha que morreu, acabou, nós estamos aqui perdendo tempo, como diz São Paulo. Não é? Se é só para essa vida que eu coloco a minha fé em Deus, eu sou o homem mais infeliz de São Paulo. Ele próprio diz dele, né? Eu sofri pra caramba. Depois que eu conheci Jesus, eu fui flagelado, bateram em mim, aconteceu, né, várias coisas comigo. Se morrer acabou, nossa mãe do céu, eu sou o homem mais infeliz de São Paulo. E a nossa vida realmente não tem sentido. Se acaba tudo na morte, não há ressurreição, realmente a nossa vida é um fracasso, realmente. Não tem sentido a nossa vida. Mas por que nós vivemos, né? Tem sentido. A igreja ensina que a nossa vida tem sentido. Porque nós cremos na ressurreição. Que uma coisa muito melhor está me esperando depois da morte. Tá? Claro que a nossa ressurreição não é após a morte. Não é isso que eu estou dizendo. A nossa alma é imortal. Mas não é a ressurreição. Quando a gente fala de ressurreição, a gente está falando da ressurreição do corpo. A alma é imortal. Mas o corpo, quando a gente morre, ele vai para a terra. Só vai ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar. É o que nós vamos ver na última parte, quando Jesus volta para o Pai, e ele diz que ele vai, mas ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Então nós vamos estudar sobre isso. É o que a igreja chama de escatologia. É a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar, vai julgar a todos e vai haver a ressurreição. Todos vão ressuscitar. É a nossa fé. Por isso que tem sentido. Tá? Por isso que a igreja ensina. Tem sentido ir no cemitério, tem sentido lá, levar lá, acender uma vela lá Isso nós vamos explicar bem no dia de finados. Mas por que a gente faz isso, nós católicos? Porque nós cremos na ressurreição. Por que todo dia de finados a igreja celebra a missa no cemitério? Porque a igreja crê que aquelas pessoas que foram sepultadas ali vão ressuscitar. Todas elas, boas ou más. Os bons para o céu e os maus para o inferno, mas vão ressuscitar. Senão não tinha sentido realmente a gente ir no cemitério. Ok? Então, gente, isso tudo nós vamos ver aí nessas aulas subsequentes. Então, nos acompanhe aí. Você pode me acompanhar. Abre o seu catecismo aí. Nós vamos estudar agora sobre a ressurreição. Anunciamos a boa nova. Olha aí. A promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos adotivos, né? Ressuscitando Jesus. Isso aí é São Paulo que fala lá no livro de Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33. Então, São Paulo, gente, ele foi um dos que mais pregou depois da conversão dele sobre a ressurreição. Porque ele fala mesmo, né? A minha vida seria um desastre se Jesus não ressuscitou. Porque depois que eu me converti, eu só perdi humanamente falando. Tá? Todos os apóstolos largaram tudo para seguir Jesus. Mas não foi só para essa vida. É por causa da ressurreição. E eles começaram a pregar fortemente que Jesus havia ressuscitado. Não só pregado, mas porque eles viram. Jesus apareceu para eles. Tá? Por que nós acreditamos? Eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu creio por quê? Porque a nossa fé vem dos apóstolos, porque a nossa igreja é apostólica. Então, tudo que nós cremos, o nosso credo, vem dos apóstolos que viram Jesus ressuscitar e passaram de geração em geração. Se gente fosse mentira que Jesus ressuscitou, você acha
que os cristãos iriam aceitar morrer, como os cristãos aceitaram nos primeiros séculos, que eu já falei vários vídeos aqui sobre os cristãos que eram massacrados pelo Império Romano, eram degolados, queimados, jogados aos leões, e eles aceitavam morrer por Cristo. Você acha que se Cristo não tivesse ressuscitado, se fosse um mito, igual o povo fala, né? Ah, Jesus não existiu, foi um mito. Se Jesus não tivesse existido, os cristãos iriam aceitar perder a vida igual eles perderam até o ano 313, que Constantino proibiu? É uma incoerência muito grande. Como é que eu vou aceitar morrer por um mito? Não. Jesus existiu, sim, e ressuscitou de verdade, é histórico. O túmulo dele está lá para todo mundo ver. Vazio. Ok? Então, não tem como negar a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição. Então, tanto a tradição da igreja quanto a Sagrada Escritura dá um testemunho da ressurreição de Cristo. Por isso que para nós católicos é a revelação divina, a tradição e a Bíblia, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento. Olha aí, a Bíblia, ok? Pregada, olha aí, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte. Aos mortos ele deu a vida. Isso aí é a liturgia bizantina. Isso aí, todos os cristãos acreditam nisso, tá? Que Cristo ressuscitou dos mortos e por sua morte ele venceu a morte, ok? E aos mortos ele deu a vida. Então, mesmo aqueles que estão nos sepulcros, eles vão viver, tá? Por causa da ressurreição de Cristo. Por isso que tem sentido a gente ir no cemitério, tá? Tudo, gente, na nossa vida cristã que a gente faz tem um sentido, tá? Então, o sentido de ir ao cemitério é isso, porque nós cremos que aquela pessoa que está ali sepultada, ela vai ressuscitar. Então, a oração que você faz ali para ela é para quê? É para que ela se purifique, onde quer que ela esteja, porque nós não sabemos se ela está no céu. E dali ela possa ir para Deus esperar a ressurreição do último dia, como diz São Paulo. Ok? Então, está bem claro aí, o catecismo diz muito bem. E aí ele fala da tradição e fala do Novo Testamento. Então, gente, para que a Bíblia foi escrita? O Novo Testamento? Para dar testemunho da ressurreição de Jesus. Todo o Novo Testamento fala da ressurreição de Jesus. Todos os livros do Novo Testamento falam. De Mateus a Apocalipse. Por isso que o Novo Testamento, para nós, é a parte mais importante da Bíblia. Tá? Sem desprezar o Antigo. Tanto que eu estou fazendo um estudo bíblico aqui, estou começando lá pelo Antigo. Mas a igreja ensina que o Novo Testamento, para nós cristãos, ele é mais importante, porque fala de Cristo e principalmente da sua ressurreição. Então, tudo que foi escrito ali no Novo Testamento é para dar testemunho de Cristo e principalmente da sua ressurreição. Porque, gente, o que nos salva, o que nos dá esperança é a ressurreição de Jesus. Tá? Por isso que ele diz aqui, é o ponto central, tá? É a verdade principal para nós cristãos, é a ressurreição de Jesus. Isso está onde? No Novo Testamento. E também na tradição da igreja. Ou seja, por quê? Porque antes de escrever, os apóstolos pregaram a ressurreição oralmente. Por isso que é a tradição da igreja. Por isso que ele fala aqui, ó, tá? Há o Novo Testamento pregado. Então, primeiro, os apóstolos fizeram o quê? Pregaram oralmente. Não tinha Bíblia escrita. Tinha o Antigo Testamento. Mas a gente está falando de Novo Testamento. Antigo Testamento, gente, já falei, é uma prefiguração do Novo. Tá? Claro que já existia o Antigo Testamento. Mas estou falando do Novo Testamento. Então, os apóstolos pregaram oralmente, tá? Depois eles sentiram a necessidade de escrever. Então, escreveram. Então, a Bíblia é o quê? É o que os apóstolos pregaram escrito.
E a tradição é o quê? O que os apóstolos pregaram e que não foi escrito. Por exemplo, o credo. O nosso credo, aquela oração linda que nós rezamos todo domingo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquela oração não tem na Bíblia, mas é da tradição, vem da tradição dos apóstolos. Então, os apóstolos pregaram, tá? E não escreveram a oração do credo na Bíblia. Por isso que nós rezamos a oração do credo, que é uma das orações mais importantes do cristianismo. Ok? Então, gente, a tradição da igreja é importante também, assim como é a Sagrada Escritura. E o Novo Testamento é a parte mais importante da Bíblia, como já expliquei. Ok, gente? Então, por isso a importância tanto da tradição quanto da Bíblia do Novo Testamento. Porque os dois dão testemunho de quê? Cristo ressuscitou dos mortos. E através dele, ele venceu a morte e nós também, né, temos esperança que a morte não é o fim. A nossa morte não é o fim. Tá? Por isso que nós não devemos nos desesperar diante da morte. Claro, é difícil. É difícil. Para todos nós é difícil. Mas nós temos que ter esperança na ressurreição. Se você não tem esperança na ressurreição, você não é cristão. Entendeu? Então, toda vez que você estiver ali diante de um cadáver, seja da sua família, de um amigo, né, ou de alguém que você conheça, ou até que você não conheça, tá? Você pense nisso. Não, a morte não é o fim. E Cristo venceu a morte. E nós também um dia vamos vencê-la, tá? Com Cristo, tá? Peça isso, que eu morra amigo de Cristo. Isso você tem que pedir, tá? Porque eu não sei quando que nós vamos morrer. Só Deus é quem sabe. Mas que eu morra amigo de Jesus. Que aí sim, quando eu ressuscitar, que eu possa viver com ele para sempre. O livro do Eclesiastes tem uma passagem muito bonita que fala sobre isso. A árvore, ela cai para onde ela está virada. O que quer dizer isso? Se você cair em Deus, ou seja, se você morrer em Deus, você vai cair nos braços de Deus. Agora, se você cair para o outro lado, nos braços do inimigo, você vai cair nos braços do inimigo. O Padre Léo tinha uma pregação linda sobre isso, né? Se você é uma pessoa que amou a Deus, que viveu, né, o seu cristianismo da melhor forma possível, quando você morrer, você vai cair nos braços de Deus. Você vai morrer, ou seja, você vai morrer e Jesus vai te levar com ele, simbolicamente. Não é? Ele até conta, né, da criança, né, que falava, eu não quero morrer porque me contaram que morrer é muito ruim, quando a gente morre, a gente vai para baixo. Porque os judeus acreditavam, né, que todos que morriam iam para o Sheol, o Hades, que ficava no centro da terra. Aí ele contando, né, não é assim. Tá? Jesus disse que se você morrer nos braços dele, não é? Quando você morrer, você vai subir. Você não vai descer mais, você vai subir para o Pai, para os braços do Pai, não é? E aí ele até conta uma historinha, né? Quando você está dormindo, você é criança, e você dorme no sofá, e você acorda, você não está mais no sofá, você já está na sua cama ou no seu berço. Quando você é criancinha, bebê. Por quê? Porque o pai ou a mãe, não é, pegou a criança do sofá e levou para o berço. Ele conta, o Padre Léo contando a pregação dele. É linda a pregação deles, contando sobre isso. Então, quer dizer, a criança ali simboliza todos nós. E o pai ali é Deus, né? É Jesus. E a mãe ali pode ser a Virgem Maria, que nos leva até Jesus, nos leva até Deus. Então, né, a gente dorme ali no sofá, ou seja, a gente morre, né, naquele lugar ali, naquele caixão, a gente é colocado ali, né, naquele sepulcro, né, naquela terra fria, não é? Mas, se a gente morrer em Deus, Deus nos pega dali e leva com ele para o céu. A nossa alma, né? Mas quando a gente ressuscitar no último dia, aí sim, todos nós, nossos corpos também vão ressuscitar. Então é muito bonita a pregação dele sobre isso. Então, gente, a morte, se a gente crê na ressurreição, a morte não é o fim. A igreja ensina isso. Quando a morte não é, a vida não é tirada, a vida é transformada, ou seja, não é o fim. A morte não é o fim, como diz aquela música do Roberto Carlos, né? Morrer não é o fim. Para quem crê que Jesus ressuscitou dos mortos.
Ok? Agora, se você não acredita na ressurreição de Jesus e nem na sua, realmente a vida não tem sentido, realmente, eu concordo. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 638. O parágrafo 639 diz que a ressurreição é um evento histórico e transcendente. Então, a igreja ensina que a ressurreição de Jesus é histórico. Tem gente que fala aí que Jesus não existiu historicamente, Jesus é um mito. Não, tem além da Bíblia, tem comprovação científica, sim, os lugares lá onde Jesus viveu, não é? Todos os lugares onde ele viveu lá na Terra Santa. E outra, tem documentos também que não são cristãos, tem documentos judaicos, romanos, que falam de Jesus. Então, Jesus não é um mito. Jesus existiu historicamente. E a sua ressurreição também. Agora, Jesus não apareceu para todos, claro. Jesus apareceu para quem ele quis aparecer. Entendeu? Ele apareceu para quem ele achava que merecia vê-lo ressuscitado. Claro que ele não apareceu ressuscitado para todos. Ok? O mistério da ressurreição de Cristo, isso aí, essa palavra, gente, vai aparecer em toda a vida de Jesus. Toda a vida de Cristo é um mistério. Por quê? Para aquele que é extraordinário, tudo é extraordinário. Nascimento, morte, ressurreição, ascensão, tudo em Jesus é extraordinário. E é misterioso, porque Deus é um mistério. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ok? Então, tudo realmente é um mistério. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, olha aí, não é fantasia, que teve manifestações historicamente constatadas. Olha, então não é uma coisa só de fé. Também é. A fé, a ressurreição de Jesus é um dogma de fé, mas também é uma coisa histórica. Entendeu? Que aconteceu e foi real. Ok? Como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escrevia aos Coríntios pelo ano 56, depois de Cristo. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu já ressuscitado a Quefas, que quer dizer Pedro, não é? Pedra, e depois aos 12, aos apóstolos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. O apóstolo fala aqui da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo após a sua conversão às portas de Damasco. Todo mundo conhece a conversão de São Paulo, né? Eu já fiz um vídeo aí só sobre a conversão de São Paulo. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 3 a 18. Então, gente, São Paulo diz aqui que ele transmitiu aquilo que ele recebeu. Que ele recebeu de quem? Dos apóstolos, que viveram antes dele. Entendeu? Que conviveram com Jesus. Aí você poderia me perguntar assim, mas os apóstolos não poderiam ter inventado a ressurreição de Jesus? Não. 2 motivos. Primeiro, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Nem eles acreditavam. Tanto que quando Jesus falava para eles que ele ia ressuscitar, eles não acreditavam. Tanto que Pedro falou, não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer. Não é? Quando Jesus morreu, ó, eles raparam fora. Entendeu? Então, eles próprios não... Como é que eles iam inventar uma coisa que eles próprios não acreditavam? Eles só foram acreditar na ressurreição depois do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles ali, aí eles acreditaram na ressurreição. Entendeu? E quando eles viram Jesus, lógico. Mas eles só pregaram a ressurreição depois do Pentecostes. Entendeu? E Tomé, quando Jesus apareceu ali para os discípulos, ele não estava presente. Quando o pessoal falou para ele, ele não acreditou. Jesus teve que aparecer para ele e mesmo assim ele ficou com dúvida. Jesus teve que mostrar a mão, o pé, né, o lado dele com a lança. Então, os próprios apóstolos tinham dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Todos. Os discípulos de Emaús, quando eles não sabiam que era Jesus que estava andando com eles, mas eles falam, não é? Que né, Jesus de Nazaré
Tem 3 dias que já morreu, alguém falou que ele ressuscitou, mas nós mesmo não vimos nada disso. Jesus apareceu para eles, né, na hora da fração do pão, aí foi que eles caíram em si que eram Jesus, mas eles ainda ficaram com dúvida ainda. Então, gente, os apóstolos não tem como fingir uma coisa que eles próprios não acreditavam. Tá? Segundo, foi o que eu falei antes, ok? Eles iam aceitar passar por tudo que eles passaram, o sofrimento todo que eles passaram, se realmente Jesus não tivesse ressuscitado? Eu tenho certeza. Você aceitaria morrer como os apóstolos morreram, decapitado, né? Se você não tivesse visto Jesus ressuscitado realmente, se Jesus tivesse morto, você ia aceitar morrer por um morto? Eu acho complicado, eu acho difícil. Tem gente que às vezes não aceitaria nem se Jesus estivesse ali ressuscitado. Será que você teria coragem de fazer o que os apóstolos fizeram? Acho que nem Jesus ressuscitado a pessoa não teria coragem. Imagine se Jesus não tivesse ressuscitado. Então é de se pensar. Então eles não tinham como inventar. Ok? Não tem como. E outra, gente, eles não teriam, outra coisa também, inventar um Jesus milagreiro, igual Jesus era. Entendeu? Não tem como. Ok? Não tem, porque os judeus estavam esperando um Jesus, eu já falei aqui, um Jesus político. Eles não estavam esperando um Jesus que fizesse os milagres que Jesus fez. Então eles não tinham como inventar um Jesus que fazia os milagres que Jesus fazia, inclusive da ressurreição. Não tem como inventar. Entendeu? Não tem. Jesus fazia coisas ali que eles próprios ficaram de boca aberta. Que nunca ninguém tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, inclusive da ressurreição. Então não tem como inventar a ressurreição de Jesus. Igual lá o Evangelho de Mateus diz que os judeus começaram a dizer que os apóstolos esconderam o corpo de Jesus. Até tem um filme sobre isso, né? O corpo. Será que esse corpo não é de Jesus? Gente, já tem 2022 anos que Jesus ressuscitou. Se os apóstolos tivessem escondido o corpo, esse corpo já teria aparecido. Será que eles esconderam tão bem? Eles não saíram da Terra Santa. Né? Então, quer dizer, como é que eles iam esconder tão bem? Já era para ter encontrado esse corpo. Então, gente, não tem como eles inventar um Jesus como Jesus era. Entendeu? Os milagres que Jesus fazia. Ok? Então, esse é o parágrafo 639. O 640, aí fala do túmulo vazio, inclusive, tá, para todo mundo ver o túmulo de Jesus vazio lá, os santos. Por isso que na Idade Média, a igreja não deixava que os muçulmanos profanassem o túmulo de Jesus. Por isso que a igreja fazia as cruzadas, que eram pessoas que defendiam os lugares sagrados, não só o Santo Sepulcro, mas todos os lugares ali onde Jesus, a casa dele, onde ele nasceu, em Belém, porque os muçulmanos queriam destruir isso tudo. Então a igreja falou, não, nós temos que defender, isso é patrimônio nosso, nós somos cristãos. Então o túmulo vazio é uma prova da ressurreição de Jesus. Então até isso o demônio fez, queria destruir o Santo Sepulcro. A igreja não deixou, por isso que a igreja fez mesmo várias cruzadas mesmo. Aí não tinha jeito, tinha que enfrentar os muçulmanos, aí é legítima defesa. Mas se matava realmente. Né? Era uma guerra, a tal da Guerra Santa. Entendeu? Ali é uma legítima defesa. Você tem que defender o que é seu. Se alguém invadir a sua casa, começar a te tratar mal, querer matar seu filho, sua mulher, você não vai se defender? A igreja ensina que sim. Você pode até matar a pessoa. Se a pessoa invadir a sua casa, isso é o catecismo da igreja que ensina. Está aqui no catecismo. Nós vamos ver sobre isso. É legítima defesa. Não matar. A igreja ensina isso. Mas, nesse caso, você pode até matar se não tiver outro jeito de conversar. Se uma pessoa invade a sua casa e quer matar você, seu pai, sua mãe, você pode matar o agressor, sim, senhor. A polícia não mata o ladrão, às vezes? Não é o correto, mas se não tem jeito, não tem conversa, é preferível o outro morrer do que eu tenho que defender a minha vida. Entendeu? Então, na época das cruzadas, a igreja defendia o Santo Sepulcro dos muçulmanos. Tem que defender, é patrimônio nosso. É a prova máxima da ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Ok?
Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas 24, versículos 5 e 6. É muito, muito bonito esse texto. Nós lemos todos os anos na Páscoa, né, esse texto. Muito bonito. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? É linda essa passagem, não é? Ou seja, Jesus não está mais ali, não é? Isso é a nossa fé, isso nos dá é o que nos move, gente, a continuar lutando. Por que a nossa vida é tão difícil, mas a gente segue lutando? Por causa disso. Ele está vivo, Cristo vive, e nós também vamos viver com ele. Senão, realmente, a nossa vida não vale a pena. Tá? Mas nós temos fé por causa disso. Ele vive, está no meio de nós. E venceu a morte. A vida, né, é mais forte do que a morte. Entendeu? Então é por isso. No quadro dos acontecimentos da Páscoa cristã, né, passagem da morte para a ressurreição, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Olha aí. Então, a primeira prova da ressurreição é essa. Cristo não está mais ali. É o único fundador de religião, gente, que o túmulo está vazio. Por isso que é um erro esse negócio aí que todo mundo fala hoje, que todas as religiões são boas. Não, senhor. Por que não? Porque o único que o fundador não está no túmulo é Cristo. O túmulo de Maomé está ali, ele está ali. O túmulo de Buda ele está ali, não é? E todos os outros fundadores de religião, os fundadores estão ali. Agora, o único que não está ali no sepulcro é o cristianismo, é o fundador do cristianismo. Né? Até o do judaísmo, que é Moisés. Né? Nós não sabemos onde está o túmulo de Moisés, porque, né, Deus não revelou. Mas nós sabemos que ele morreu. Mas Cristo não. Cristo é o único fundador de religião que o túmulo está vazio. Os outros todos estão ali no túmulo esperando a ressurreição, inclusive através de Jesus, porque ninguém se salva a não ser por Cristo. Então, como é que você pode dizer que todas as religiões são boas e todas elas salvam? Não, senhor, claro que não. O único salvador é Cristo, justamente por isso, porque é o único que venceu a morte. E ninguém se salva a não ser através de Cristo. É o único, tá, que morreu e está vivo no meio de nós. Tá? Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Que forma? Vamos lá, vamos entender. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres, em primeiro lugar. Então, os primeiros que viram o túmulo vazio foram as mulheres. Maria Madalena, não é verdade? Está lá em Lucas 24, versículo 3, versículo 22 e 23. E em seguida, Pedro. Tá? Lucas 24, 12. O discípulo que Jesus amava, João 20, versículo 2, São João, ok? Afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, João 20, versículo 6, ele viu e acreditou, João 20, versículo 8. Isso supõe que ele tenha constatado pelo estado do sepulcro vazio, João 20, versículo de 5 a 7, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida presente, como tinha sido o caso de Lázaro, que está lá em João, capítulo 11, versículo 44. Então, gente, o que ele quer dizer aqui? Que o fato do túmulo estar vazio em si não é a maior prova, mas a maior prova é que os discípulos estiveram ali dentro,
tá? E eles viram ali as provas que aquele homem que foi sepultado ali não está mais ali. O pano, porque ele fala, o pano, né? O pano de linho ali, o sudário, que foi colocado ali Jesus, não é? Então, eles viram com seus olhos que aquele homem que foi sepultado ali não está mais ali. Aconteceu uma coisa ali extraordinária, entendeu? Eles próprios entenderam isso. E aqui fala que primeiro, quem viu primeiro foi as mulheres, Maria Madalena, não é? Depois Pedro e depois João. Então só aí já foram três, né? Três pessoas que viram Jesus ressuscitado. E depois São Paulo diz que Jesus apareceu para muitas pessoas, ok? Então, gente, graças a Deus que nós temos aí uma prova da ressurreição de Jesus, que é o túmulo dele que está vazio, coisa que os outros fundadores de religião, isso não acontece, ok? No caso de Lázaro aqui, por que ele está dizendo aqui? No caso de Jesus foi diferente, porque Lázaro voltou a morrer. O caso de Lázaro, gente, foi uma exceção. Todos aqueles que Jesus ressuscitou, Lázaro, aquela menina e o filho daquela viúva, depois voltaram a morrer. Ok? Já Jesus não. Jesus não. Jesus continua vivo. Então, por isso que ele fala aqui. Tá? Totalmente diferente de Lázaro, né, da ressurreição de Lázaro. Jesus não tem nada a ver. A ressurreição de Jesus não tem nada a ver com a ressurreição de Lázaro. Tá? O caso de Lázaro ali foi um milagre que Jesus fez, mas depois Lázaro voltou a morrer. Cristo não. Cristo continua vivo. Tá? Então, essa é a diferença. Então, esse é o parágrafo 640. O 641 vai falar das aparições do ressuscitado. Então, nós vamos ver que Jesus apareceu para algumas pessoas. Não para todos, mas alguns. Então, vamos ver. Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena, e as santas mulheres que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Está em Marcos 16, versículo 1, e Lucas 24, versículo 1. Sepultado às pressas devido à chegada do sábado. Lembra que eu expliquei sobre isso? Na tarde da sexta-feira santa. Estava em João 19, 31, versículo 31 e versículo 42. Foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Mateus 28, versículos 9 e 10, João 20, versículo 11 e 18. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo, para os próprios apóstolos, né? O próprio Jesus mandou elas avisarem, né? Lucas 24, versículos de 9 a 10. Pedro, chamado a confirmar a fé dos irmãos, tá? Nós vimos isso lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Por isso que Pedro é o primeiro papa da igreja, né? Então, Pedro, que foi chamado a ser o chefe, né, dos irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles, e é baseada no testemunho dele que a comunidade exclama: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Está lá em João 24, versículo 34. Olha aí. Por que então as primeiras comunidades começaram a acreditar na ressurreição de Jesus? Por quê? Diz aqui, ó, Lucas 24, 34. Porque Jesus apareceu para Pedro, e Pedro tinha credibilidade. Porque Pedro já era ali o chefe da igreja, o chefe dos apóstolos, porque Jesus já tinha mandado. Pedro, lembra lá daquela passagem de João 21? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Depois que Pedro falou a terceira vez, Jesus falou o quê? Confirma os meus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas aí quem? A igreja. Então, desde o começo, Pedro era o chefe dos apóstolos. Por isso que eles acreditaram na ressurreição. Por quê? Porque Jesus apareceu primeiro para quem? Para Pedro. E Maria Madalena, Jesus falou para Maria Madalena: vá dizer a quem? A Pedro. Por quê? Ele era o
chefe da igreja que o próprio Jesus tinha, vamos dizer assim, colocado como chefe da igreja lá em Mateus 16. Tá? Por isso que nós, né, fazemos a mesma coisa com o Santo Padre, o Papa. Ou seja, tudo aquilo que a gente for falar de doutrina, a gente tem que ir a Pedro, como aqui desde a época de Jesus. O próprio Jesus mandou, a Maria Madalena foi avisar Pedro, né, e eles só acreditaram na ressurreição por causa de Pedro. Então, gente, tá vendo como que desde os primeiros séculos Pedro sempre foi o manda-chuva, vamos dizer assim? Por isso que a igreja... Agora, como é que uma pessoa, o tal do Lutero, depois de 1500 anos, vem falar que não existe papa, não existe o papado, que o papado é uma mentira? Isso aqui é o quê? Então vamos rasgar essas partes da Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia. Não tem outro jeito, não tem outra interpretação. Jesus mandou dizer a Pedro. Ok? Está bem claro aqui. Parágrafo 642. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular, Pedro, de novo, para a construção da era nova que começou na manhã da Páscoa. Que era nova? A igreja. Não é? É a igreja, que Pedro seria o chefe. Como testemunhas do ressuscitado. São eles as pedras, olha aí, são eles as pedras, ou seja, Pedro e os apóstolos, ok? São eles as pedras de fundação de sua igreja, olha aí, parágrafo 642. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos, e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Essas testemunhas da ressurreição de Cristo, então, os apóstolos eram os testemunhas da ressurreição de Cristo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 22. São, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 5. Então, gente, primeiro Jesus apareceu para Maria Madalena, não é? Depois para os apóstolos e depois para, né, outros discípulos dele. Tá bom? Então Jesus apareceu para quem ele quis. Claro que ele não apareceu para todos, tá? Então isso aí, gente, é uma coisa que Jesus quis assim. Quem somos nós para questionar as atitudes de nosso Senhor? Mas o mais importante é quem é que dava testemunho da ressurreição de Jesus? Pedro e os apóstolos, os 12 apóstolos. Que significa o quê? A igreja que Jesus fundou. Tá? Pedro, Papa, e os apóstolos, que hoje são os bispos. Tá bom? Então, por isso que a nossa igreja ela é sucessora dos apóstolos, que vem desde a época dos apóstolos. Tá bom? Parágrafo 643. Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. Lucas 22, versículo 31 e 32. O abalo provocado pela paixão de Jesus, né, a morte de Jesus, foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição, que eu já expliquei aqui. Eles próprios não acreditaram. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam os discípulos abatidos, com o rosto sombrio, Lucas 24, 17. E assustados, olha aí, João 20, 19, tá vendo? Eles próprios estavam assustados com a ressurreição de Jesus. Eles próprios.
Então como é que eles vão inventar? Não tem como, gente. Por isso não acreditaram nas santas mulheres que voltaram do sepulcro e as palavras delas pareciam desvario. Olha aí, Lucas 24, 11, olha aí. Nem nas mulheres eles não acreditaram. Eles só foram acreditar na ressurreição quando Jesus apareceu para eles no cenáculo, sem Tomé, e depois junto com Tomé. Entendeu? E depois no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a pregar então a ressurreição. Então, gente, eles próprios tinham dúvidas. Como é que eles vão inventar então a ressurreição de Jesus? Não tinha como. Quando Jesus se manifesta aos 11, porque Judas já tinha morrido e ainda não tinha escolhido Matias, né? Na tarde da Páscoa, censura os apóstolos a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Então, o próprio Jesus reclama com eles. Está lá em Marcos 16, 14. Por quê? Porque o próprio Jesus já tinha falado para eles que isso ia acontecer. Várias vezes Jesus falou para eles: eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Tá? Então, eles não tinham como inventar. Parágrafo 644. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidavam. Olha aí, Lucas 24, 38. A tal ponto que o fato lhes parece impossível. Pensam estar vendo um espírito. Olha aí, Lucas 24, 39, aquela parte de Tomé, não é? Que o Tomé está com eles, né? E Jesus aparece ali no cenáculo, entendeu? Por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. Lucas 24, 41. Tomé conhecera a mesma aprovação da dúvida, todos nós conhecemos esse texto, né? João 20, de 24 a 27, se você quiser ler novamente, ok? E quando da última aparição na Galileia, contada por Mateus, alguns, porém, duvidaram. Mateus 28, 17, olha aí, tá vendo? Não tinha como inventar, gente. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Ou seja, eles só realmente passaram a acreditar realmente porque Jesus, depois de ressuscitado, ainda ficou com eles ali 40 dias, só depois que ele voltou para o Pai. Entendeu? Então, gente, realmente a fé deles também vacilou na ressurreição. Por isso que também temos que ter cuidado para que a nossa fé também não vacile. Será que realmente eu creio na ressurreição de Jesus? Tá? Falar é fácil, tá? Mas será que realmente você acredita que Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós e que por causa da ressurreição de Jesus você também vai ressuscitar? Aquela pessoa que você mais ama, que partiu deste mundo, vai ressuscitar? Mas será que você acredita realmente nisso de verdade? Então nós temos que pedir muito a Deus realmente a graça da gente acreditar na ressurreição. O estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Parágrafo 645. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas em que estes o apalpam. Olha aí, tá vendo? Então você vê lá no Evangelho de São Lucas 24, 39 e João 20, 27. Então, Jesus fala para eles: eu não sou um fantasma, pode tocar na minha mão, nos meus pés, no meu lado, para vocês acreditarem que sou eu. Entendeu? É o tal do ver para crer, não é verdade? Então, o próprio Jesus falou: me apalpam. Tá? Jesus come. Um fantasma não come. Espírito não come. Jesus comeu com eles ali, quando eles, João 21 ali, quando eles começaram a pescar, Pedro e os apóstolos, Jesus comeu com eles. Um espírito não come. Então, é outra prova da ressurreição de Jesus. Tá? Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito. Olha aí, porque o espírito não faz nada disso. Ok?
mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da paixão, gente. Olha aí, Lucas 24, 40 e João 20, de 20 a 27. Contudo, este corpo, autêntico e real, possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser. Está lá em Mateus 28, versículo 9, depois versículo 16 e 17. Pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra. Olha aí. Mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro, como ele apareceu lá para Maria Madalena, ou de outra forma, Marcos 16, versículo 12. Diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. É a passagem lá dos discípulos de Emaús. O que o catecismo está dizendo aqui, gente? Isso aí nós estudamos escatologia, tá? O que o catecismo está dizendo aqui? O corpo de Jesus é o mesmo corpo. Tanto que ele fala, é o mesmo corpo de antes que foi crucificado, é o mesmo corpo que está ressuscitado. Tanto que ele ainda está com as marcas, né, nas mãos, nos pés, no lado. Só que agora é um corpo glorioso. O corpo ressuscitado já não é mais um corpo físico, é o mesmo corpo, mas é um corpo glorificado, que já não está mais preso no espaço e no tempo. O nosso corpo aqui, nós ainda não estamos ressuscitados, está preso na matéria. Né? Se eu estou aqui, eu não posso estar em outro lugar. Já o corpo glorioso, não. Ele não tem mais essas propriedades. Não precisa comer, beber, dormir. Tá? Então, o corpo de Jesus é a mesma coisa. O corpo pode mudar de feição, igual aqui ele fala aqui. Ó. Jesus mudou de aparência várias vezes. Né? A aparência de um jardineiro, que ele aparece lá para Maria Madalena. Né? E tem outras formas. Tanto que os discípulos de Emaús caminharam com Jesus ali e não reconheceram Jesus. Por quê? Provavelmente estava com uma outra forma. Então, o corpo glorioso, ele pode assumir uma outra aparência. Isso, gente, aí você vai me perguntar, como? Não sabemos. Isso aí Deus não revelou, mas é assim. Ok? Então, o nosso corpo também vai ser assim. Por isso que nós acreditamos na ressurreição da carne, ou seja, o nosso corpo vai ser refeito, é o mesmo corpo, mas é um corpo glorioso, não vai estar mais preso ao espaço e ao tempo, ok? Mas é o mesmo corpo, por isso que a gente não pode viver de qualquer jeito, estragar o nosso corpo, porque é o mesmo corpo que vai ressuscitar. Ah, mas ele foi para a terra, acabou. Deus vai refazer isso para Deus. Gente, para Deus nada é impossível. Ah, mas o meu corpo foi cremado. Não tem importância. Pode ser cremado, botado. Pode ser o que for. Ah, mas eu doei meus olhos lá, né? Quando eu morri. Deus vai te dar olhos maravilhosos, né? Quem morreu com a perna só vai ter as duas pernas, com o braço só vai ter dois braços. Gente, para Deus é nada. O que isso é para Deus? Deus faz isso aqui, essas coisas acontecem. Entendeu? Então, não se preocupe. Tá? Cuide do seu corpo, que ele um dia vai ressuscitar, como o de Cristo, só que num patamar totalmente diferente, que a gente também não entende 100%. Como vai ser? Vai ser. Agora, como vai ser? Deixe para Deus. Deixe para Deus. Nós sabemos que vai ser, e Deus vai fazer o melhor, porque Deus não trabalha com lixo reciclado, como diz o Padre Léo. Né? Então, meu amigo, Deus vai fazer o teu corpo na melhor fase, vamos dizer assim. Tá? Se você morreu com 100 anos, você não vai retornar com 100 anos. Você vai retornar na sua plenitude. Tá? Você não vai... Por quê? O corpo não vai ter mais doença, não vai precisar mais nada daquilo que eu falei. Gente, esquece a vida no além, depois da morte.
com a vida aqui na Terra. Esquece. Tá? Não compare a nossa vida daqui da Terra com o que vai acontecer depois. Esqueça essa vida. Isso aqui é uma passagem. Tá? Não queira analisar o além, a vida depois da morte, com o que nós estamos vivendo aqui. Totalmente diferente. Tudo. Tudo que nós fazemos aqui, esquece. É para esta vida. Agora, Deus vai nos dar coisa muito melhor. Nós não vamos nem precisar. Às vezes a gente pode ficar até... mas nós vamos perder todas as coisas boas aqui. Meu amigo, Deus vai te dar coisa muito melhor. Você acha que Deus é pai? Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? São Paulo diz isso maravilhosamente na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, coração jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Leia lá depois. Meu amigo, você não tem noção daquilo que Deus está preparando para nós. É uma coisa muito melhor do que... Aqui nós temos sofrimento, nós temos dor. Aqui é um vale de lágrimas, diz a Salve Rainha. No céu, depois da morte e na ressurreição, não tem mais nada disso. É só gozo, a Bíblia fala. É um gozo eterno. Você não tem nem como... Né? Nem na sua maior... Pense no dia mais feliz da sua vida. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O dia que nasceu seu filho? O dia que você ganhou um prêmio? Não sei. Humanamente falando. Pense no dia mais feliz da sua vida. Vai ser 1000 vezes melhor. 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que o dia mais feliz da sua vida neste mundo. É o que Deus tem preparado para nós. Ok? Parágrafo 646. A ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre. Olha aí, tá vendo? É totalmente diferente. Como foi o caso da ressurreição que ele havia realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Já expliquei sobre isso. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrena, ou seja, morreram de novo. Tá? Ordinária pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. Olha aí, tá vendo? A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida. Então, não esquece essa vida, gente. Para além do tempo e do espaço. Aqui nós estamos presos no tempo e no espaço. Depois, acabou. Acabou na morte, gente. Não existe mais tempo nem espaço. Ok? Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de um homem celeste. Olha aí. Então, São Paulo chega a dizer que Cristo já não é mais da terra. Ele está na terra, mas ele não é mais da terra. Tá? Então, esse é o parágrafo 646. Último de hoje, 647. A ressurreição como um acontecimento transcendente. Transcende a nossa inteligência. Não quero entender. Tá? Só tu, noite feliz, canta o exulta-te da Páscoa. Soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgiu. Bonito, né? Isso nós cantamos em toda a vigília pascal. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição. E nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente. Muito menos é sua essência mais íntima, sua passagem a outra vida. Foi perceptível aos sentidos, como evento histórico constável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com o Cristo ressuscitado. A ressurreição, nem por isso, deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo. Olha aí, ele não se manifesta a todos, mas só aqueles que ele escolheu. Tá bom? Mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, aos quais são agora suas testemunhas diante do povo. Atos capítulo 3, versículo 31. Então, gente, é muito bonito.
isso nos enche de, né, pelo menos para mim, isso fortalece ainda mais a nossa fé, de continuar a nossa vida sabendo que depois vai ter uma coisa muito melhor para nós, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, esse é o parágrafo 647. Não deu, gente, para me falar tudo. Ainda tem mais um pedacinho ainda sobre a ressurreição. Um pedacinho ainda, tá? Que eu vou deixar para a próxima aula. E depois também já tem a ascensão de Jesus, tá bom? Então, já estamos aí com 1 hora, então eu vou deixar para a próxima aula. Então, eu parei aí no 647, tá bom? Então, na próxima aula, 648, a ressurreição, obra da Santíssima Trindade, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, ok? Continuo pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude a evangelizar, tá? Você que é beneficiado, você que gosta dos nossos vídeos, nos ajude a divulgar para outras pessoas, para quem quer realmente aprender sobre as coisas da nossa fé. E olha que maravilha a gente aprender sobre os pontos mais importantes da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Quanta coisa a gente não aprende. Eu aposto que essa aula de hoje você nunca parou para pensar em tudo que a gente falou aqui, não é? Você hoje vai ter... Eu tenho certeza que depois disso você vai ter uma nova visão, a sua fé vai ser muito maior. Você vai ver diferente, né, sobre a questão da ressurreição de Jesus e também a nossa ressurreição, que está ligada com a ressurreição de Jesus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.